Então, vamos iniciar o nosso webinar de hoje, que é sobre as potencialidades da gestão documental. Este webinar está incluído no ciclo de webinars que a Ambidata está a promover neste ano 2023. O meu nome é Cátia Costa, trabalho na Ambidata desde 2019. Iniciei na equipa de suporte ao cliente, mas atualmente encontro-me na equipa de implementação e consultoria, onde faço projetos de implementação na área do LIMS e do QMS. Para hoje, então, o que tenho planeado falar convosco é sobre algumas das principais funcionalidades ou que nós consideramos principais funcionalidades da área documental, não é? Há muitas áreas que nós poderíamos abordar aqui hoje, não vamos conseguir correr todas essas áreas, vamos apenas fazer aqui uma breve apresentação e demonstração das principais e depois, no final da sessão, falar-vos aqui um bocadinho qual é que é o valor que eu consigo extrair, então, do meu sistema documental. Pronto, avançando então aqui para as principais funcionalidades. Vou começar por falar sobre o armazenamento. É sempre aquela primeira questão que os clientes nos colocam, que é então onde é que os documentos ficam fisicamente armazenados? Eles podem ficar armazenados, tipicamente ficam na base de dados, ok? Mas podem ficar também armazenados no Azure ou num caminho, numa pasta, numa partilha, e estas duas últimas soluções são interessantes porque muitas vezes temos um volume de documentos muito elevados ou temos vídeos, documentos pesados, não queremos sobrecarregar a base de dados com, uh, com esses documentos e então podemos definir que eles ficam armazenados então na Azure ou num caminho definido. Pronto, e esta definição de armazenamento é sempre feita ao nível da pasta, o que quer dizer que eu posso ter a generalidade dos meus documentos na base de dados, mas posso ter algumas pastas em que defino que esses documentos ficam carregados fisicamente no Azure ou num caminho que defino. Depois, o nosso sistema documental vai ter então um conjunto de pastas que nós vamos previamente criar antes de procedermos ao carregamento de documentos e nessas pastas nós podemos definir uma série de propriedades. Que propriedades são essas? Nós podemos dizer que tipo de documentos é que a minha pasta vai ter. Por exemplo, vou seguir aqui um exemplo ao longo da apresentação de uma pasta que chamei instruções de trabalho, em que eu defino o tipo de documentos permitidos são instruções de trabalho. Também posso definir se a minha pasta tem ou não tem um controle de versões, ou seja, se os documentos que eu lá colocar vão ser sujeitos a um controle de versões. Posso também definir a visibilidade para essa pasta, ou seja, se a pasta vai ser visível para todos os colaboradores que estão registados no sistema, ou se a visibilidade vai ser definida apenas para um setor ou para uma responsabilidade dentro da organização. Também vou definir ao nível da minha pasta se os documentos que são lá carregados têm aprovação ou, tendo aprovação, se essa aprovação é simples ou se será uma aprovação com workflow. Eu vou dar aqui destaque a uma das propriedades que se calhar alguns de vocês desconhecem, que é a abertura do PDF interno. O que é isto? Nós podemos definir que os documentos PDF que são colocados numa pasta abrem quando nós abrimos o documento, abrem num visualizador interno do Labo Elims, e a vantagem disto é que esses documentos que abrem nesse visualizador, nós podemos definir que eles não podem ser gravados nas máquinas dos utilizadores. Isto é interessante, por exemplo, no caso de documentos como as normas, que são documentos pagos, que não pretendemos que os utilizadores gravem esses documentos nas suas máquinas, então podemos definir para essas pastas todos os documentos que lá colocamos abrem nesse visualizador. No fundo, são apenas consultáveis e não podemos guardá-los nos nossos computadores. Outra potencialidade da gestão documental é a codificação automática de documentos. Nós podemos falar aqui de duas codificações que o Labo Elims atribui, a referência, que é uma codificação automática e sequencial que o sistema atribui, e o código é uma máscara que nós podemos definir por tipo de documento.
Por exemplo, temos aqui os documentos do tipo qualidade, tem esta máscara aqui que eu pré-defini, em que defini aqui um conjunto de 3 letras, quá, e depois estes 4 caracteres que vão dar origem depois a uma numeração sequencial, vai ser um código automático, em que eu posso também definir que esse código é o único e pode ou não ser alterável dependendo, depois do que definirmos. Como qualquer outro sistema documental, também é possível fazermos controle de versões. As versões, este controle é automático, à medida que vamos submetendo novas versões, o número da versão é incrementado, ok? Chama a atenção aqui que nós podemos ter o carregamento de uma versão que nós chamamos uma pequena alteração ou uma grande alteração. O que é que isto quer dizer? Se eu carrego uma grande alteração, o sistema vai aumentar o número da versão de 1 em 1. Por exemplo, se tem a versão 1, carrega uma segunda versão, vai passar para a versão 2. Uma pequena alteração, não há esse incremento em 1. O que acontece é que, por exemplo, como vocês estão a ver aqui no print, carregando uma pequena alteração a seguir à versão 1, eu vou ter uma versão que é 1.01. Para que é que isto pode ser interessante? Por exemplo, para o caso de fazerem alguma correção ao documento que não se trate propriamente de uma alteração de versão, pode ser uma correção de um erro ortográfico, por exemplo, e então conseguimos ter essa evidência. Ficamos aqui também, como estão a ver aqui neste print, com o controlo das diferentes versões que foram submetidas ao longo do tempo, quem é que as carregou e o motivo da alteração dessa versão. Outra área que nós também temos é a revisão de documentos, em que nós podemos definir por documento em quantos dias é que temos que fazer a revisão. Por exemplo, neste caso definimos que a próxima revisão será em 365 dias e definimos também o número de dias que queremos ser notificados antes da data dessa revisão. Essa notificação é feita via lá o ELIMS na área dos processos pendentes, como estão a ver aqui em baixo, ou seja, o utilizador que é responsável por fazer a revisão recebe uma notificação de que tem um documento para rever com a identificação do documento, o código do documento e quando é que este processo foi despolutado. E ainda no seguimento da revisão documental, há uma funcionalidade que nós temos que é o bloqueio de documentos, ou seja, eu posso ter um documento para rever, sabendo da existência dessa revisão, eu posso bloquear o documento para edição. Na prática, o que é este bloqueio? Ao fazer bloquear na aplicação, eu tenho que escolher uma pasta de destino onde quero que o documento fique guardado para edição, pode ser uma pasta no meu computador ou uma pasta numa partilha em que vários utilizadores tenham acesso, e o documento vai sendo editado e no final nós podemos hum, submeter essa versão. Pronto, tendo então a nova versão submetida, se a pasta em que nós colocamos esse documento é uma pasta com aprovação, pode não ser, mas se for uma pasta com aprovação, essa aprovação pode ser simples, é uma aprovação em um passo em que eu defino quem é que é o responsável por aprovar aquele documento, ou pode ser uma aprovação com workflow. O workflow pode ser sempre desenhado à realidade do cliente, ou seja, nós, neste caso, eu vou fazer aqui a apresentação, mostrar-vos um workflow que tem 2 passos, um passo que eu chamei verificação e outro passo que chamei aprovação final e em que defino quem é que são os responsáveis, mas também poderia ter 2 passos, mas em que definia que no passo de verificação tenho que ter 3 intervenientes, ou seja, o documento tem que ser aprovado por 3 colaboradores no primeiro passo, por exemplo. Ou seja, nós podemos depois sempre desenhar estes workflows à medida da realidade dos nossos clientes. Então, tendo o workflow definido, neste caso com 2 passos, o colaborador 1 vai fazer a verificação e o colaborador Ambidata vai fazer a aprovação final. O documento é submetido na gestão documental e fica no estado pendente de aprovação, que nós vemos aqui por este clipe, ele ainda não está aprovado, o documento, ou seja, não está ainda visível para os colaboradores. E sendo então carregado numa pasta com a tal aprovação por workflow, é gerado aqui um processo pendente, neste caso para o colaborador 1, que é o responsável pelo primeiro passo de verificação, ele recebe uma notificação a dizer que tem uma verificação, em que a atividade é uma verificação deste documento, que tem este código, consegue imediatamente saber qual é que é o documento
e ao abrir então o processo pode dar o seu aprovado ou rejeitado neste primeiro passo. Vocês podem reparar que aqui o segundo passo de aprovação ainda está bloqueado, este que está tracejado, ou seja, só depois do primeiro passo ser aprovado é que é disputada então a segunda notificação para o colaborador responsável pela aprovação final. O documento sendo aprovado é aqui identificado na gestão documental, fica aqui com este ícone verde que está aprovado e fica então visível para todos os colaboradores que tenham permissões de visibilidade na pasta onde o documento se encontra. Pronto, tendo então o documento visível para esses colaboradores, eles podem ser notificados de que existe um novo documento que podem consultar. Essa notificação pode ser feita via e-mail, por exemplo, como o caso que tem aqui deste e-mail tipo, a indicar que há uma nova versão de um documento, em que podem ser enviadas também automaticamente já algumas informações sobre esse documento, qual é que é o código, qual é que é a versão, quem é que o criou, quando é que o mesmo entra em vigor. E adicionalmente, é gerado também um processo pendente para o colaborador tomar conhecimento sobre um novo documento que já está disponível. Estas notificações via e-mail que mostra aqui é relativo a uma nova versão do documento, mas nós também podemos usar isto, por exemplo, para notificar que um documento foi rejeitado numa etapa de aprovação ou para notificar um colaborador que o documento está caducado. Pronto, há aqui mais algumas notificações que podemos enviar. Pronto, e isto tudo que eu estive a falar, as tomadas de conhecimento, os workflows, as diferentes versões, isto fica tudo evidenciado na aplicação, em áreas próprias, bem como os acessos ao documento, ou seja, quem é que acedeu ao documento e em que dia, e a data, ou seja, a data, hora em que o documento foi acedido, fica aqui também a evidência, pronto, e pode ser consultável a qualquer momento. Aqui temos um exemplo da nossa árvore documental, a versão desktop. Porquê? Porque temos também uma versão web que vamos ver de seguida. Vocês podem ver então, temos aqui a estrutura de pastas, podemos organizar da forma que quisermos, definirmos então as diferentes propriedades. Dentro de cada pasta temos então aqui os documentos que carregarmos. Temos uma área de pesquisa avançada de documentos em que podemos procurar por código de documento, por nome, por data de criação, por tipo de documento. Pronto, pode facilitar aqui a pesquisa de documentos na árvore. A nível da árvore de documentos, na área web, na nossa plataforma Portals, a estrutura é esta que vocês estão a ver. Esta área web tem a vantagem de nós podermos aceder aos documentos em qualquer lugar, não é? Ou seja, não precisamos de ter o Labo Elims instalado nos computadores. Para os clientes, por exemplo, que atualmente tenham já a gestão documental na área desktop, é facilmente nós conseguimos criar, ou melhor, disponibilizar esses documentos na área web, basta criar a plataforma para isso. E pronto, igualmente a área do desktop, nós também temos aqui uma área de pesquisas avançadas, em que podemos fazer filtros, procurar por documentos. Pronto, depois temos também aqui uma ficha do documento. Esta ficha do documento, no fundo, tem as mesmas informações que eu mostrei há bocadinho na área das evidências, mas é um documento que nós podemos ter um report, podemos gerar, podemos extrair em relação a um documento que nos indica o fluxo de aprovações, qual é o histórico de versões, quando é que aquele documento foi criado, aprovado. Pronto, e posto isto, tendo a nossa árvore documental montada e os documentos carregados, qual é o valor que nós podemos extrair da nossa gestão documental? Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de indicadores tipo que a candidata já tem disponibilizados, quantos documentos são criados por mês, por exemplo, ou qual é o meu total de documentos por tipo de documento. Pronto, isto são apenas alguns exemplos. Nós podemos criar depois indicadores que sejam direcionados às vossas necessidades, indicadores específicos. Por defeito, estes já existem na aplicação e já são disponibilizados aos clientes. Temos aqui mais alguns exemplos, por exemplo, poder saber os documentos que nunca foram consultados. Pode ser interessante numa ótica de perceber, então, estes documentos nunca foram consultados por ninguém,
estarão obsoletos? Já há aqui algum tipo de gestão a nível da minha árvore que eu tenho que fazer? E alguma dúvida que vocês tenham, podem enviar-me e-mail diretamente ou à nossa equipa comercial, que depois também, se me enviarem para mim, farei o encaminhamento necessário. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.